Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o centro-sul do Brasil, no decorrer dessa quinta-feira, dia 13 de agosto de 2026. Começando aqui às 0 horas, temos condição para tempo seco sem chuvas e nas áreas em cinza aqui no mapa, aí no estado do Paraná e em grande parte de Santa Catarina. Pode ter algumas chuvas fracas a moderadas sobre o litoral sul catarinense, partes do sudeste catarinense. Há condições aqui para chuvas moderadas a fortes sobre o centro-leste do Rio Grande do Sul, partes aí do oeste do estado, algumas áreas do sudoeste e norte do estado do Rio Grande do Sul com tempo seco. Até às 3 horas aqui temos condições aí para tempo seco em áreas do sudoeste do Rio Grande do Sul, deve haver algumas chuvas moderadas a fortes em áreas do centro-leste e nordeste do Rio Grande do Sul e litoral sul catarinense, chuvas fracas a moderadas no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul. Em algumas áreas de chuva fraca moderada com algumas trovadas aí no oeste catarinense, parte do sudoeste do Paraná. Grande parte do centro-leste catarinense e grande parte do estado do Paraná seguem com tempo seco sem chuvas. Às 6 horas temos condição aqui para chuvas fracas a moderadas aí no centro-sul do Rio Grande do Sul, chuvas moderadas a fortes aí no norte do estado e noroeste do estado com algumas trovadas. Chuvas fracas a moderadas aí no sul catarinense, partes do oeste catarinense com chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas, norte catarinense com tempo seco. Chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas no sudoeste do Paraná, ali na região de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná também. Grande parte do estado do Paraná seguem com tempo seco sem chuvas. Às 9 horas a condição aqui para chuvas fracas a moderadas aí no centro-sul do Rio Grande do Sul, chuvas moderadas a fortes no centro-norte do estado. Tem chuvas fracas a moderadas aí no sul e leste catarinense e norte catarinense. Pode chover forte com risco de trovadas e temporais sobre o oeste catarinense. Também pode chover forte com trovadas e risco de temporais sobre o sudoeste do Paraná, leste e norte do Paraná e centro do Paraná com tempo seco. Meio-dia temos condição aqui para chuvas fracas a moderadas em áreas do centro-sul do Rio Grande do Sul, partes do oeste do estado com tempo seco. Chuvas fracas a moderadas sobre o leste do estado. Pode chover de forma moderada forte aqui sobre o norte do Rio Grande do Sul, nordeste do estado, noroeste do estado com algumas trovadas. Também pegando ali o sul e sudeste catarinense. Chuvas fracas a moderadas sobre o centro-norte catarinense. Pode chover forte com risco de temporais aí no oeste catarinense. Também partes do sudoeste do Paraná e centro-sul do Paraná. Chuvas moderadas a fortes com algumas trovadas no leste e sudeste do Paraná. Grande parte do centro-norte do Paraná com tempo seco. Às 18 horas temos condição aqui para chuvas fracas a moderadas em grande parte do centro-leste, sul e sudeste do Rio Grande do Sul. E há condições aqui para tempo seco no oeste do Rio Grande do Sul. Chove forte com risco de temporais sobre a faixa norte, nordeste e noroeste do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina. Também pode chover forte com risco de temporais sobre o sul e sudeste catarinense. Risco de temporais sobre o centro-oeste catarinense. Chuvas fracas ou moderadas sobre o leste catarinense e algumas áreas de chuva forte sobre o norte catarinense. Chuvas moderadas ou fortes sobre o centro-sudeste e leste do Paraná. Sul e sudoeste do Paraná. Pode haver alguns temporais no sudoeste do Paraná. E algumas chuvas moderadas com algumas trovadas no oeste do Paraná. Centro-norte do Paraná com tempo seco. Às 18 horas temos condição aqui para tempo seco em algumas áreas do oeste do Rio Grande do Sul. Pode haver chuvas fracas ou moderadas sobre o centro-leste e sudeste do Rio Grande do Sul. Chove forte no norte e nordeste do estado. Muita chuva em Santa Catarina, especialmente sobre o centro-sudeste, norte e centro-oeste do estado. Pode haver temporais aí, chuvas intensas sobre essas áreas. Alerta para temporais que podem ser severos aí sobre o sudoeste do Paraná, com risco de queda de granizo, muitos raios, chuvas intensas aí e ventos fortes. Chuvas moderadas a fortes sobre o leste do Paraná com trovadas e centro-oeste do Paraná. Nordeste do Paraná com tempo seco. Às 21 horas temos condição aqui para tempo seco em áreas do oeste do Rio Grande do Sul. Chuvas fracas a moderadas aí sobre o leste, sudeste, sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. Norte do Rio Grande do Sul. Centro-noroeste do Rio Grande do Sul com tempo seco. Chuvas fracas a moderadas em áreas do oeste catarinense.
sudeste catarinense e norte catarinense. No centro-leste catarinense pode haver temporais e chuva forte, com risco de ventos fortes, queda de granizo, muitos raios e chuvas intensas aí. Há alerta para temporais também sobre o centro, sul e sudoeste do Paraná, com risco de ventos fortes, queda de granizo, muitos raios e chuvas intensas nessas áreas aí. Condição aqui para chuvas moderadas com algumas trovadas sobre o leste e nordeste do Paraná, norte do Paraná com tempo seco. Chuvas fracas no oeste do Paraná. Indo aqui até as 0 horas do dia 14. Temos condição aqui para tempo seco em áreas do centro-oeste e do Rio Grande do Sul. E chuvas fracas a moderadas sobre o centro-leste, sul e sudeste do estado, norte e nordeste do estado. E centro-sudeste catarinense. Norte e leste catarinense com chance de chuvas fortes e temporais, hein? Também algumas chuvas fortes com trovadas sobre o centro-sudeste do Paraná. Partes do leste do Paraná, chuvas fracas e no sudoeste do Paraná. Oeste, norte e nordeste do Paraná com tempo seco. Vamos voltando aqui para o dia 13 às 0 horas, passando para a região sudeste do Brasil. Condições aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região. Pode haver algumas chuvas fracas aí sobre o nordeste de Minas. Às 3 horas segue condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Algumas chuvas fracas sobre o nordeste e Minas Gerais. Às 6 horas condição para tempo seco sem chuvas em toda a região sudeste. Às 9 horas segue condição para tempo seco sem chuvas em toda a região sudeste. Meio-dia condição para tempo seco sem chuvas em toda a região sudeste praticamente. Às 15 horas pode haver algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas sobre o litoral norte do estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Chuvas fracas na área central e sul do Rio de Janeiro e partes do sudoeste do Espírito Santo. Nas outras áreas da região em tempo seco. Às 18 horas temos condição aqui para algumas chuvas fracas sobre o sul de Minas, litoral norte e leste do estado de São Paulo, partes do oeste e sul do Rio de Janeiro. Algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas no sul de São Paulo. Outras áreas da região sudeste e tempo seco. Às 21 horas temos condição aqui para chuvas fracas aí sobre o sul de Minas e o centro-sul do Rio de Janeiro. Pode haver algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas aí no sul de São Paulo. Outras áreas da região sudeste e tempo seco. Indo até as 0 horas aqui do dia 14. Condições aqui para algumas chuvas moderadas com algumas trovadas sobre o sul de São Paulo. Chuvas fracas a moderadas no centro-oeste do Rio de Janeiro e leste de Minas. Outras áreas da região em tempo seco. Voltando aqui para o dia 13, vamos passando para a região centro-oeste. Condições para tempo seco sem chuvas em grande parte da região. Às 3 horas segue tempo seco sem chuvas na região centro-oeste. Às 6 horas continua tempo seco sem chuvas na região centro-oeste. Às 9 horas mantém a condição de tempo seco sem chuvas sobre a região centro-oeste. Meio-dia continua a condição de tempo seco sem chuvas sobre a região centro-oeste. Às 15 horas pode haver algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas no oeste e sul do Mato Grosso Sul. Parte do oeste do Mato Grosso, nas outras áreas da região em tempo seco. Às 18 horas pode haver algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas no noroeste do Mato Grosso. Parte do centro-oeste e sul do Mato Grosso Sul. Nas outras áreas da região em tempo seco. Às 21 horas, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Indo até as 0 horas do dia 14. Condições para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Pode haver alguma chuva fraca, moderada, de forma isolada, por alguma trovada ali no noroeste do Mato Grosso, ali na divisa com Rondônia. Vamos conferindo agora as temperaturas. As mínimas e as máximas. Amanhecer que desta quinta-feira, nas áreas mais claras da região centro-oeste, temos mínimas entre 17 graus a 21 graus. Nos pontos mais escuros, entre 22 a 25 graus de mínima. Deve haver algumas mínimas acima de 25 graus sobre o leste e norte do estado de Goiás. Na região sudeste do Brasil, as áreas mais claras teremos mínimas entre 13 graus a 17 graus. Nos pontos mais escuros, entre 17 a 25 graus. Pode haver algumas mínimas acima de 25 graus aí no oeste do Triângulo Mineiro. Na região sul aqui do Brasil, as áreas mais claras mínimas entre 9 graus a 15 graus.
Pontos mais escuros entre 16 a 23 graus. Conferindo aqui as temperaturas máximas. As áreas mais claras teremos máximas entre 10 graus até 24 graus, 25 graus. Pode haver algumas máximas acima de 25 graus aqui no oeste do Paraná, centro-leste do Paraná. Norte do Paraná, as máximas podem chegar a 29 ou até ultrapassar os 30 graus, chegando até 31 graus em algumas áreas do norte do estado do Paraná. Na região sudeste do Brasil, as áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 22 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros entre 31 a 35 graus de máxima, hein? Podendo chegar até 36 graus em algumas áreas do oeste do Triângulo Mineiro. Na região centro-oeste do Brasil segue calor em grande parte da região. Nas áreas mais claras, máximas entre 25 graus a 30 graus. Nos pontos mais escuros, entre 31 a 35 graus. Tendo ultrapassar os 35 graus, chegando até 37, 38 graus no sul do Mato Grosso, leste e nordeste do Mato Grosso e noroeste, partes do oeste do Goiás, hein? Beleza? Foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o centro e sul do Brasil. Agradecer a todos que acompanham o canal, que deixe seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.